Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, nós vamos aprender um pouquinho sobre renderização, tá? De uma forma bem simples no Revit, mas que já vai ajudar vocês a fazerem uma apresentação um pouquinho melhor dos trabalhos e também vai ajudar vocês a terem uma base para depois irem se aprofundando nesse tema que é a renderização no programa Revit, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E eu vou trabalhar novamente, então, com esse modelo aqui, que já foi trabalhado para inserir nas pranchas, tá? Eu até peguei um anterior que não está com as pranchas inseridas. E eu vou ensinar um pouquinho para vocês o que seria, como que a gente poderia fazer essa renderização, tá? Então, antes de renderizar o nosso projeto, a gente tem que dar uma ajeitada aqui, ajustar alguns elementos, né, para que a gente consiga fazer um render bonito, porque o nosso projeto tem que ser bonito, tá? Tem que estar ajeitado, digamos assim, finalizado antes da gente fazer essa renderização, tá? Então, eu tenho aqui esse meu terreno que ele está com esse formato que não está interessante, né? Então, como eu dividi essas superfícies, eu tenho a possibilidade ou de apagar esse elemento todo aqui, que é uma coisa que eu posso fazer, né? E deixar só meu terreno, ou simplesmente transformar ele, ajustar ele e eventualmente talvez colocar uma rua aqui, alguma coisa assim, para deixar o meu desenho um pouco mais interessante, tá? Então, eu vou para essa vista de terreno, que é uma vista superior, e vou editar essa minha superfície, vou deixar aqui um pouquinho, deixa eu só ver qual é o nível desse ponto, menos 13,30. Então, eu vou inserir mais um ponto aqui, com esse nível 13,30, menos 13,30, para que eu possa puxar aqui, então, e alinhar esse meu terreno, tá? Então, nem precisa ser tanto aqui, pode ser. Eu poderia ter traçado aqui um retângulo, né, para deixar mais fácil a forma de ajustar essas linhas. Podem ver que não ficou exatamente reto e não consegui deixar isso retinho assim. Uma dica também é usar as flechinhas do teclado, que às vezes ajuda bastante. Vou mostrar aqui. Agora eu vou ver qual é o 1,70, então eu vou colocar mais um ponto aqui a 1,70 e um aqui nesse outro lado para eu poder fazer esse ajuste aqui mais, ficar um pouco mais decente esse desenho. Quanto mais a gente aproxima a imagem do desenho aqui, do pontinho, mais preciso ele vai ficando, porque ele vai dando um espacinho um pouquinho menor do que ele daria se eu tivesse com essa vista mais afastada, tá? Então, eu vou finalizar aqui, então eu já tenho meu terreno. Vou olhar aqui, ele tá ajustado, então eu vou fazer aqui numa vista 3D. Se eu quisesse criar uma calçada aqui em volta, pessoal, o que eu faria? Então, eu teria que delimitar uma nova região aqui, da mesma forma como foi feito anteriormente. Então, eu vou colocar esse elemento aqui como um asfalto e depois eu vou delimitar aqui uma calçada, tá? Então, aqui, para botar esse terreno como um asfalto, eu venho material por categoria
e vou lá buscar na nossa biblioteca de materiais aqui alguma coisa que seja asfalto. Vamos ver se tem. Tem um asfalto aqui, mas não dá pra gente ver a aparência dele. Vamos ver se ele carrega aqui. Acho que ele não vai carregar. Então, não, ele tá carregando. Então, eu vou usar esse aqui mesmo, esse asfalto, e vou dar um OK. Aqui. Um pouquinho, meu computador tá um pouco lento hoje. Não ficou, não deu certo minha confirmação aqui do aqui e o OK aqui. Agora sim, tá? Então, aqui eu já tenho a minha rua. Poderia ter deixado um pouco maior aqui, mas primeiro eu vou ajustar aqui. Então, na vista do terreno, eu vou editar essa superfície e vou botar esses pontos mais para baixo aqui, então. Aumentar um pouquinho. Tá. Vou finalizar. E eu venho aqui em massa e terreno e vou dividir essa superfície, tá? Clico em dividir superfície. E a que eu quero dividir é essa daqui, então, que tem o asfalto, né? Então, eu vou dividir ela. Vou fazer aqui uma calçada que vem desde lá e vai até lá em cima, de uns 2 metros. Aqui mais 2. Tá. Vou dar um OK. Aqui ele tá falando que eu tô usando um limite, né, no meu terreno. Então, ele não vai conseguir fazer. Então, deixa eu ver se eu diminuir aqui. Ele não vai deixar eu fazer também por causa dessa parte. Tá, agora sim. Então, eu tenho aqui uma calçada, né, no meu terreno. Aqui ainda ficou como asfalto. Então, eu vou dividir isto aqui. Eu poderia colocar isso aqui como sendo um outro terreno, né? Uma continuação de algum terreno. Então, eu posso dividir também, tá? Então, eu venho em massa e terreno. E vou dividir o terreno. Então, é esse que eu vou dividir. Deixa eu ver se eu usar só aqui, se ele vai dar certo. Eu acredito que não, que ele gosta das coisas fechadas. Mas deu. Então, esse aqui eu vou botar uma grama. Eu vou criar uma grama diferente aqui. Com um novo material. Vou renomear. Vou botar aqui grama do terreno do lado. Venho na minha biblioteca de aparências para procurar uma grama. Vamos ver aqui. Onde é que tá? Terreno. Então, aqui no terreno eu tenho algumas. Essa aqui foi a grama que foi usada, se eu não me engano. E eu vou usar uma outra grama aqui para não ficar igual, né? Vou usar essa daqui. Essa aqui mesmo. Se eu clicar 2 vezes, ele vai. Ou boto aqui, tá? Fecho. E aqui, então, tá a imagem ali, ele não atualizou, mas eu vou dar um OK.
e vou lá ver, porque ele pode não ter ficado, né? Como a gente já fez outra vez e ele não ficou. Então, às vezes acontece da gente ter que ajustar novamente ou colocar o material novamente. Só um pouquinho. Tá bem demorado com a gravação, né? Então ele acaba ficando mais demorado um pouco. Nossa Senhora. Hoje sim tá demorado. Aqui. Ó, ele ficou com um terreno uma cor mais escura. E aqui, então, eu posso colocar uma cor de algum revestimento para essa calçada. Então, em vez de asfalto, e eu vou colocar aqui vou criar novo material de novo aqui. Piso da calçada. Venho na minha biblioteca de aparências novamente. E aí eu vou escolher meu material. Vamos ver se tem alguma cerâmica que seja interessante. Poderia ser, sim, algum mosaico desses. Esses mosaicos aqui. Vou dar um OK. E vou usar ele, ó. Então, ficou aqui o nosso piso, tá? Então, aqui já está ajustado, que a gente vai fazer, né, a nossa vista. Poderia inserir algum carro, alguma coisa. Isso vai depender muito do computador, de vocês, se tem bastante memória para fazer a renderização ou não, tá? Aqui eu vou propor para que a gente faça uma modificação nessa casa e baixe um pouquinho esses níveis para não ficar tão estranho no nosso 3D, porque ele não tá bonito, digamos assim, né? Então, a ideia é a gente baixar um pouquinho esse nível dessa casa, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para baixar esse nível, né? Sem ter que ajustar a elevação aqui do nosso térreo, tá? Então, eu vou vir primeiramente em uma das fachadas, tá? Deixa eu ver aqui a oeste se dá para nós usar. Bom, eu vou apagar também essas árvores, depois eu explico por que o posicionamento delas não tá legal, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou selecionar todos esses, né, quando o computador permitir, que ele está muito demorado hoje. Ó, primeiro, o que eu vou fazer é baixar um pouquinho essa plataforma de construção. Então, eu cliquei nela e ela está definida no 00. Eu vou deixar aqui no -1, então, como se a gente tivesse definido que a casa vai ficar nesse nível -1, né? Aqui a gente tem -2 no nosso terreno, então não tem problema nenhum. Aqui só atrás que ela vai acabar ficando um pouquinho enterrada, tá? Aqui, ó, eu vou selecionar toda a minha casa e eu vou criar um bloco disso, tá? Dessa seleção. Então,
Para criar o bloco, ó, eu venho nessa aba que já está habilitada aqui, modificar, e então eu crio aqui um grupo, tá? Crio o grupo, e ele vai perguntar qual é o nome do grupo, então eu vou botar um aqui, pode ser casa e tal. E depois que eu fiz isso, então ele vai me dar uma possibilidade de deslocamento do nível da origem, tá? Então aqui, ó, eu vou botar menos 0,9, tá? Porque eu vou deixar uma alturinha entre o degrau, então, da área e o nosso nível ali, tá? Marcar aqui o 3D. Ó, já baixou, vou baixar esse aqui também, porque não é possível. Vamos ficar com menos 0,50. Opa. Menos 1,50, desculpa. Menos 1,50. Tá. Eu tenho aqui o menos 1,50, o menos 1 e aqui o menos 0,90, né, que está inserido na nossa casa. Para desagrupar, pessoal, é só clicar na casa e botar desagrupar, tá? Então, é importante a gente desagrupar ela para depois colocar todos os materiais. E aqui atrás, claro, a gente tem a plataforma de construção, a gente ficou com esse espaço, a gente poderia aumentar essa plataforma de construção, fazer ela com um desenho diferente para ela ficar um pouquinho mais afastada, que não ficar tão estranho esse nível, né? Mas isso é só para o nosso render ficar interessante agora. Outra coisa que a gente teria que fazer aqui é colocar, né, uma parede, então, nesse nível. Então, eu vou ir lá no nível da cobertura, tá? Vou criar uma parede aqui de 50 centímetros em roda de tudo isso. Para que a gente tenha um elemento fechando ali, ó, esses pilares eu já tinha ajustado lá no outro vídeo e acabei não pegando o mesmo arquivo, ficou desajustado. Então, eu vou ajustar ele aqui. Vou vir aqui no 3D para conferir, olha aqui onde é que tá a minha parede, por causa do meu nível, né? Então, agora eu vou ter que baixar ela a esse outro nível aqui. O que eu posso fazer? Tentar ajustando com o deslocamento, então a gente botou menos 1 ali, eu vou botar menos 1 para ela ajustar a esse nível aqui. Porém, ela pode ser representada como uma viga aqui, então, também de 50 centímetros. Então, eu vou botar menos 1,40, pode ser uma viga de 40, né? Nesse caso, tá? E aí, o que eu faço para anexar minhas paredes? Eu clico em cada parede, anexar topo base, aqui em cima, e clico no telhado, tá? A mesma coisa eu faço com todas as paredes aqui. Faço com essa da frente também, porque a gente tem que ter essa viga e esse fechamento aqui na área também, para não ficar tão estranho, né, o nosso projeto. Aqui. Então, agora já ficou mais bonitinho ali, tá? Já tem o acabamento, né? Agora, pessoal, então, assim, ó, para modificar as cores que eu tenho aqui no meu projeto, eu posso fazer de duas formas. Uma vocês já sabem, então, que é selecionando as paredes, e aí a gente vem editar o tipo e editar aqui, então, a nossa cor do acabamento e tal. Outra forma é a gente vir, então, nessa ferramenta modificar aqui em cima, ó, a gente vem em modificar, e tem, então, uma opção de pintura.
tá? Essa pintura aqui, ela vai fazer exatamente como o vídeo está mostrando aqui, ela vai pintar os elementos da forma como a gente quer, tá? Então, eu clico aqui nessa ferramenta, ele abre, então, essa ferramenta aqui no navegador de materiais, né? Então, essa janela. E aí, eu tenho aqui somente os materiais que já estão configurados. Então, eu posso escolher algum material que eu tenha aqui, né? Tipo, ou teria que criar um material para fazer o acabamento aqui da minha casa, tá? Eu vou usar esse aqui, vou ver como é que vai ficar. É um tipo de uma madeirinha, mas ela é bem escura. Ela não é muito bonita, assim, então... E aí eu só clico nas paredes aqui, ó. Só tentar pegar essa parede externa aqui. Aqui. E eu só clico nas paredes aqui para fazer a pintura dela, tá? Não sei se eu gostei dessa cor, então eu acho que eu vou... Claro que no render ela fica um pouquinho diferente, tá? Se eu quiser criar materiais, eu fecho essa janela, então eu venho aqui em gerenciar. E eu venho em materiais, posso vir direto em materiais aqui, só criar alguns materiais, não precisa ser dentro de nenhum elemento, tipo, não precisa criar dentro dos pisos e tal. Então, eu vou escolher aqui, criar um novo material, vou renomear para pintura residência. Tá? E aí eu venho aqui na minha aparência, né? Eu tenho a possibilidade de carregar qualquer elemento daqueles ou vir para uma cor, né? A gente já conversou sobre essas cores. Clico nessa cor, então aqui nessa janela eu tenho a possibilidade de escolher essas cores que são mais simples, que o Revit possui, ou ir para essa paleta que é a Pantone aqui, que ela disponibiliza inúmeras cores, tá? Então, eu vou ver aqui, de repente, uma corzinha assim, para colocar aqui na minha... Vou dar um OK. E dou um OK. E essa aqui vai ser a minha pintura da residência. Eu já vou aproveitar e vou criar aqui mais um material. Já que eu já estou aqui, né? Vou criar um novo material aqui, vou botar... Vamos ver, detalhes, pintura. Então, eu vou fazer alguns detalhes na minha pintura. Venho aqui novamente, Pantone, eu estava mais ou menos por aqui. Vou botar mais clarinho aqui. Não sei se combina, bom a gente saber o nome da cor aqui, né? Aqui, não sei o que ele dá esse erro. Vou dar um OK, tá? Então, eu já tenho aqui duas cores para minha casa. Agora eu vou ensinar vocês a trabalharem com um outro tipo de criação de elementos, tá? Que é, então, criar um revestimento a partir de uma imagem que a gente baixa da internet, algum revestimento que a gente queira usar. Então, a gente vem novamente aqui, cria novo elemento. Então, cria um novo material, renomeia. Vou fazer um porcelanato aqui para essa calçada externa, para colocar ali a nossa renderização. Vou botar aqui porcelana. E aí, então, pessoal, o que a gente faz? A gente vem aqui nessa opção, ó, e vem em imagem. E nessa imagem, vocês vão na galeria de vocês e procurem, então, uma imagem que vocês tenham. No meu caso aqui é uma imagem
Deixa eu ver aqui. Ó, uma imagem de um piso cimentício, tá? Mais escuro. E eu vou dar um abrir aqui, tá? Vocês vão ver que vai ficar aqui essa textura aparecendo já. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em cima dessa imagem e ele vai abrir aqui uma janela para eu configurar, então, quais são as medidas que eu quero, tá? Então, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer dimensionar o tamanho e eu vou botar aqui de 80 por 80. Como ele tá com esse cadeadinho preso aqui, ó, ele vai automaticamente mudar o de baixo, né? Porque ele era um quadrado. Então, vai ficar de 80 por 80. Tá? Vou dar um concluído aqui e um OK. Então, criei alguns materiais e agora eu escolho, então, onde que eu vou colocar esses materiais aqui, vindo em modificar e fazendo essa pintura, tá? O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou botar pintura. Onde é que tá o elemento aqui? A pintura residência. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em todos os elementos. Às vezes é um pouquinho chato de identificar cada um deles, né? Aqui na frente. Se a gente tem os pilares, é bom pintar os pilares aqui dentro também, senão ele vai ficar aparecendo. Ah, essa viga aqui também vou pintar. Aqui já tá difícil a coisa. Travando bastante. Mas, enfim, a ideia é pintar todos esses elementos aqui, né? Então, não estou conseguindo pegar aqui. Aqui a parede. Não vou pintar outra lateral, vou pintar só essa lateral aqui. Então, vejam que é um pouquinho chato de pegar, principalmente porque o meu computador ele tá mais travado, então pintei aqui um pouquinho mais escuro e agora eu vou botar aqui detalhes da pintura bem mais claro um pouco. Ó, então já vou pintar aqui tudo. Tá? Aqui tá interessante, posso tirar a imagem desse lado, deixar assim mesmo. E agora eu vou botar aqui, então, o meu piso, tá? Então, vou botar porcelanato. Aqui. Lembre que a gente tem que pintar todas as faces, então, do desenho, essas laterais aqui também, todas elas têm que ser pintadas, tá? Não sei porque que ele fez só metade aqui. Vamos pintar aqui também. Esses detalhes aqui, eles são bem importantes, porque senão a gente, depois da renderização, a gente vê, faltou isso, faltou aquilo, né? Só porque ele tá em grupo. Vou pintar até esse piso aqui.
Quando eu movi, então, esses elementos aqui, as pessoas foram movidas automaticamente também, porque esse elemento era o hospedeiro delas, então a gente tinha essa possibilidade de mexer no hospedeiro, mas não tinha que como esse elemento ele está conectado ao hospedeiro, então ele vai mexer junto, tá? Vou botar esse aqui, não é grama. Vou botar esse piso aqui um pouquinho mais alto também. Para não ficar tão enterrado ali. A menos 2,70, vou botar menos 2,40 aqui. Podem ver que esse elemento já subiu e o banquinho também, porque é o hospedeiro dele, então ele vai subir de qualquer forma, tá? E aí, então, pessoal, aqui a gente já tem. Ah, só falta um telhado. Vamos achar um telhado legal, então eu vou fazer aqui gerenciar, vou arrumar um material para esse telhado. Que assim o telhado não vai ficar bacana a renderização. Então eu vou botar aqui um novo material, né? Telhado, tá? Daí eu venho aqui na minha aparência, não vai ter nada, né? Mas primeiro eu vou selecionar a janela ali. E agora eu venho aqui embaixo, biblioteca de aparências, telhado, e vou ver o que eu posso usar, alguma coisa que combine mais com o meu projeto ali. Telha fina de madeira, não. Vamos botar essa lerdose cinza aqui. Ó, vai ficar esse aqui, parece até um piso, né? Mas eu vou botar esse aqui, então. Modificar. Não vou querer salvar agora, senão ele vai travar todo o projeto. Vou modificar aqui, então, pintando, tá? Telhado. Pinta aqui. Vou pintar atrás aqui também. Ó, ficou bem bonitinho. Quando o computador quiser, eu vou fechar aqui e vou criar aqui um detalhezinho em volta do telhado, só para fazer uma finalização. Eu venho aqui em arquitetura e venho em telhado, tá? Em telhado ele tem essa opção aqui, borda. Então nessa borda, ó, eu vou colocar uma bordinha aqui em todas as laterais do meu telhado. Vou botar só no que vai aparecer, mais ou menos, tá? Então vai ficar assim. Agora, pessoal, assim, o que a gente teria que fazer é criar, então, a nossa vista aqui para fazer a renderização, tá? Como é que a gente faz isso? Então, a gente sempre bota aqui no térreo para a gente conseguir decidir. Só um pouquinho, né? Para a gente conseguir decidir da onde para onde vai aparecer aqui o nosso desenho, tá?
Então, agora sim tá difícil. Bom, agora ele veio para a vista do térreo, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente verifica que a gente não tem nenhuma árvore, né? Nada aqui nesse terreno, tá? Então, assim, a gente vai puxar algumas vegetações, quando o computador permitir também, para a gente fazer essa nossa vista renderizada, tá? Então, aqui, vegetação, vem nas árvores que eu tenho, vou botar essa aqui primeiro, ó, bordô japonês, pequenininha, vou botar aqui. Vou botar umas duas. Depois eu vou botar uma outra árvore que não seja... Vou botar essa aqui de 6 metros, ó. Vou botar aqui nesse outro lado também. As árvores, elas ajudam a posicionar a cena, assim, porque senão fica sem acabamento a renderização e não fica tão interessante. Então, eu vou botar uma outra pequena aqui, vou botar essa aqui, que eu nem sei qual que é. Ela fica interessante para finalizar a nossa cena, tá? Então, assim, pessoal, para fazer a cena para renderização, a gente vem em vista 3D, aqui a gente abre câmera. E dessa câmera, ó, a gente vai posicionar onde que a gente quer fazer a renderização, tá? Eu gosto de pegá-las meio de lado, assim, porque é mais fácil de ficar mais natural o céu, no caso, tá? Então, eu clico aqui e venho assim, ó. Vejam que eu vou pegar um pouco das minhas árvores e a minha casa, tá? E aí eu tenho essa cena criada. Aqui, ó, tem muita gente que não gosta de abrir a cena assim, e eu acho que não tem problema, então eu gosto de fazer isso, acho mais simples, tá? Então, aqui essa é a cena que a gente tem. Aqui atrás, ó, é a finalização da nossa rua, e aqui vai ter o céu. Então, o ideal seria ter um muro aqui para a gente não ter essa finalização de céu com a rua, porque a gente não tem isso, na verdade, né? Então, vocês vão perceber agora, a hora que eu mostrar para vocês ele. Então, eu venho aqui no realista, né, dar uma olhadinha, tá? Agora, sim, bem provável que vai travar muito o meu computador, que eu vou mostrar para vocês, então... A nossa opção de renderização com o sol aqui, e eu posso usar, ó, eu tenho aqui essa ferramentinha que é um sol, que tem um X, eu clico nele e eu tenho aqui, ó, configuração do sol, tá? Aqui a configuração do sol eu costumo colocar estático, e aí ele vai puxar já a data de hoje, né, e a hora aqui. Então, eu vou colocar um horário mais cedo. Opa. Umas 13 horas, tá? Não quero essa opção de plano de chão aqui. E aqui tá a minha localização, tá? Então, vou botar aqui um OK. E aqui, ó, nas sombras, eu posso ativar elas para visualizar como é que vai ficar as sombras com esse horário que eu escolhi, tá? Aqui, ó, podem ver que ativou uma sombrinha aqui, pequenininha aqui nessa lateral, então vai ficar essa sombra aqui, tá? Agora, pessoal, para fazer renderização é bem simples, tá? A gente tem a renderização no cloud, que é na nuvem, no caso da Autodesk, então
eles renderizam para você. Se você não tem um computador tão bom, às vezes é interessante usar a opção, eu vou mostrar depois. E esse aqui, renderizar, tá? Então, eu clico aqui, renderizar. E aí tem as qualidades, aqui algumas configurações, tá? Então, eu tenho rascunho, geralmente a gente usa médio ou alto. E aqui, impressora, ó, eu vou botar 300 dpi, que vai ficar uma imagem um pouquinho melhor, tá? Então, os DPIs é o que define a qualidade aqui da imagem, tá? E aqui tem o sol apenas, a configuração do sol tal que a gente tem, e o plano de fundo aqui, eu tenho o estilo, e eu posso carregar uma imagem, tá? Eu vou carregar uma imagem que eu já testei, e eu acho que é essa aqui, deixa eu ver. Não. Será que ele não abre a imagem? Deixa eu ver. Não é essa também. Acho que é essa. Essa aqui, ó, pessoal, eu achei ela interessante, tá? Essa imagem. E ela ficou interessante no meu desenho anterior. Então, eu vou ver se ela vai dar certo. Então, tem um céu legal ali, então eu vou usar, tá? Eu posso colocar aqui, baixar um pouquinho, né? E aí os pinheiros não vão ficar tão altos na minha imagem. Vou dar um OK. E essa imagem que eu vou usar. E é só isso de configuração aqui que a gente vai fazer. O resto já foi tudo configurado, os materiais, né? E eu vou colocar aqui em renderizar. Agora sim, ele vai demorar um tempo, então eu vou cortar o vídeo, tá? E daí eu vou voltar com essa imagem depois para vocês já renderizada. Pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês a minha renderização. Deu ruim, olha aqui, ó. Árvores voando, tá? Então, tem coisas que eu tenho que ajustar. Mas, assim, ó, os materiais até que ficou legal, aqui ficou sombreado, né? Justamente pelo horário que eu coloquei. Então, posso fazer a modificação desse sol agora para a gente ver, tá? Aqui em imagem, ó, eu tenho ajustar exposição, então eu posso ainda fazer alguns ajustes aqui, tá? Então, aqui eu tenho esse mais claro, mais escuro, posso botar aplicar aqui, vai depender do que vocês mais gostam, né? Então, tem que ver o que é o mais interessante, tá? Aqui tá muito claro, vou botar aqui aplicar. Aqui também tá muito escuro, então, ele é bem sensível, esse aqui, então a gente tem que cuidar. Vou botar aqui, tava em 14, eu acho. Em 14 tá bom, vou voltar aqui nessa janela. Aqui em realces também, ó, o chato é que tem que ficar aplicando, né, os realces e tal. Vou ver mais brilhante. Ele vai estar ajustando bastante o céu lá atrás, né? Então, não é o caso, não vai fazer muita diferença pra gente. Sombras também, a gente pode aplicar aqui, pode ver que fica mais escura, a sombra, a imagem fica um pouco mais escura. Então, também vai depender muito do gosto pessoal ali na hora de ajustar a imagem, tá? Não vou deixar tão escuro, vou botar aqui com 20, que estava antes. A saturação aqui, ele vai acabar deixando a imagem um pouco mais laranjada, assim, é saturada mesmo, vai estourar esses tons, então eu não acho legal, tá? Vou botar aqui. Aplicar, não é para tanto também. Se deu alguma coisa errada, a gente pode reinicializar, ele vai ajustar tudo, ó. Então a saturação era 1. E o que eu acho mais bacana é esse ponto branco, que é o que vai definir aqui se a imagem é um pouquinho mais quente, ó, pode ver a diferença que já deu, ou se ela é mais fria, ó. Eu gosto sempre de imagens mais quentes, não sei, me passa uma sensação melhor, então eu gosto sempre ela um pouquinho mais quente, tá? Eu acho que valoriza um pouquinho dos tons aqui, tá?
Eu vou finalizar aqui, e aí eu tenho duas formas de salvar essa imagem. Então, uma é salvar para o projeto, que é uma coisa que a gente vai fazer. Vista 3D1, pode ser, ok. E a outra é exportar aqui, que pode exportar para o computador, né? Daí a gente pode usar em outro momento ali essa imagem, não só dentro do Revit, tá? Mas se não é o caso, não vou fazer isso. E aí, quando eu der um fechar aqui, ele volta tudo ao normal. Ó, eu já podia ter visto que essas aqui, até que elas não estão voando, mas essa daqui tá totalmente fora, né? Totalmente fora aqui o lugar. Então, deixa eu vir aqui nessa minha planta do térreo. Vou colocar ela aqui. Aqui ela tá no 0, eu vou botar aqui ela no -1, acho que ela vai ficar para baixo. Vendo 3D aqui. Olha onde é que eu botei a árvore. De volta aqui. Tá. A gente conseguir ajustar bem a altura, pessoal, olha, geralmente é só passando um corte ou olhando numa vista de fachada aqui. Vamos ver se nessas de fachada a gente consegue. Não, olha só onde é que tá a árvore. Que beleza. Vou passar um corte ali para nós ver. Aqui já tem um corte que dá para visualizar elas. Aqui, ó. Bem distante do nível. Totalmente fora, né? Agora sim. Vou voltar aqui pro meu 3D. Agora já estão alinhadas as árvores ali. Eu vou modificar então um pouquinho o meu sol aqui. Então eu vou lá naquela vista 3D1 aqui, ela tá aqui. Então eu vou ajustar aqui a configuração do sol. Vou colocar de manhã, de madrugada não. Vou botar às 10 horas, tá? Aqui vou dar um ok. Olha a diferença que ficou, né? Então, como é que ficou o sol? Ele não tem esse sombreado aqui, né? Então, eu vou fazer essa renderização aqui também. Se eu quisesse, eu poderia desligar aqui. Eu vou fazer essa renderização primeiro com ele ligado e depois com ele desligado, tá? E aí, então eu vou lá no meu bullzinho, faço a mesma configuração, já tá aqui, e vou colocar renderizar, tá? Eu vou cortar novamente o vídeo. Pessoal, tô de volta aqui então para mostrar os ajustes, pelo menos não ficou aqui voando, né? Mas ficou muito pesado aqui. Talvez poderia colocar uma imagem sem esse fundo aqui com árvore, né? Ou se eu fizer um muro aqui alto, ele corte, então essa árvore dê para enxergar só a parte de cima, fica um acabamento melhor aqui no final, tá? A importância de botar vegetação, árvores aqui nas laterais, ó, para vocês visualizarem. Ele dá um acabamento melhor, lá ele esconde essa limitação de área que a gente tem, né? E aqui, então, ficou o sol pegando mais nessa lateral, a sombra aqui. Claro, poderia ter botado esses calungas mais bonitos aqui, então tenho várias formas de melhorar as nossas imagens, tá? Então, vocês têm que ir
desbravando o Revit aí para conseguir melhorar cada vez mais os projetos de vocês. Vou botar aqui vista 2, então ok. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem uma janelinha que abre aqui no navegador do projeto, que é renderizações, daí fica aqui as renderizações. Se a gente fosse botar na prancha, era só puxar, assim, a mesma coisa para botar nas pranchas, tá? Bem simples, mesma coisa que colocar cortes, colocar planta baixa, a gente vai fazendo assim, tá? Outra forma que a gente tem de fazer a renderização do nosso trabalho é renderizar pelo... Vou até criar uma outra imagem aqui. Eu vou renderizar mesmo, só para a gente ver aqui. Vou renderizar essa mesma aqui. E é renderizar pela nuvem, tá? Então, ó, eu clico aqui e ele já vai me dar aqui, vai me mostrar as etapas que vão ocorrer, tá? Continuar, ele vai abrir uma janela no navegador de vocês e aqui ele vai botar são necessários 0 créditos, tá? Deixa eu ver aqui se eu colocar em qualidade final, ele vai pedir 1 crédito. Eu não tenho certeza de quantos créditos vocês conseguem renderizar. Vou tentar renderizar um assim, tá? E aí ele vai abrir aqui uma janela, ó, no meu, ele abriu aqui. Não vou querer traduzir, eu já tinha feito algumas renderizações antes, cada uma mais linda que a outra, mas não era bem isso, né? Mas ele vai ficar renderizando aqui, essa que está carregando é a que eu coloquei renderizar agora, tá? Então, ele vai ficar renderizando, vai demorar um tempinho, tipo, em torno dos 10 minutos, normal, como ele já tinha feito, né, na renderização do programa aqui. E a gente pode continuar trabalhando em plano de fundo, aqui não tem problema nenhum, né, e ele vai ficar renderizando aqui, então, nessas janelas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, então, uma possibilidade que foi criada, que é um estudo de sol, tá? E ele gera tipo um videozinho, assim, ele renderiza também, ó. E daí eu vou dar um play aqui, vocês podem ver que ele vai mostrando o sol, tá? Isso aqui a gente faz depois que ele renderizar nessa opção do sol, daí a gente escolhe ali o horário e ele vai fazer a renderização com esse estudo solar, só que ele demora um pouco mais para fazer, então é um videozinho bem simplesinho aqui, ó, no caso, mas ele vai demorar um pouquinho mais de qualquer forma, tá? Então, eu vou novamente pausar o vídeo e vou voltar para vocês verem qual foi o resultado final dessa renderização. E depois eu ensino a fazer esse videozinho aqui. Oi, voltei de novo. Vou mostrar para vocês, então, aqui a nossa renderização, ó, na nuvem. Fica um pouquinho diferente, né, mas tá bem interessante. Aqui a gente pode fazer o download dela, né, para usar lá depois no nosso, nas nossas pranchas, ou ela fica salva aqui, tá? Eu salvei ela aqui. Vou mostrar para vocês aqui, então, ó, essa opção do sol. Daí aqui tem, ó, a opção da data, tá? Daí, da data inicial e da data final, né? Eu posso iniciar das 8h41 até as 20h41, tá? E ele vai estar pedindo 4 créditos aqui, eu não, vou botar standard. Não sei se vou tentar com esse, mas acho que ele não vai deixar, acho que não tenho esses créditos aqui, tá? Olha, na verdade, eu acho que eu tenho, porque ele foi. Então, aqui, ó, ele vai gerar esse filmezinho depois, ele vai fazer essa renderização e vai gerar esse filmezinho depois, tá? Aqui a gente pode navegar aqui no nosso trabalho,
em todas as renderizações que a gente tem, né? Então, eu tenho aqui outras renderizações, tem aqui minha casa de antes, né? E a gente vai navegando. Existem algumas opções aqui de fazer panoramas, de fazer visualizações, são como se fossem videozinhos, que é interessante que vocês vão explorando e estudando, tá? Vou pausar novamente. Oi, voltei novamente. Vou mostrar para vocês então aqui como é que ficou o videozinho. A primeira imagem é essa. E aí, ó, como é que vai acontecendo o percurso do Sol. Vejam, bem interessante, né? Começa às 8h41 e vai mostrando a hora aqui em cima. Então, é uma coisa legal também de se fazer, que é possível fazer aqui no Revit, né? Então, só que somente nessa opção de renderização na nuvem, tá? Então, pessoal, as minhas dicas eram essas, são dicas bem simples, ou é uma renderização mais tosca, assim, né, bem inicial, mas eu gostaria que vocês fossem trabalhando, se aprofundando aqui nas vistas, né, e quanto mais vocês forem fuçando, digamos assim, no Revit, mais melhor o resultado que vocês vão ter, melhor o trabalho que vai ser apresentado, tá? Então, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E até a próxima, então.